Boa tarde, queridos irmãos, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o pastor Victor, sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, da cidade de Mairinque, do bairro Granada. E gostaria de te fazer um convite. Amanhã, às 17 horas, nós teremos culto, amanhã em um horário diferente. Por conta do quê? Porque amanhã nós teremos batismo nas águas, isso mesmo, amanhã haverá festa no céu, no nome de Jesus. E eu quero te convidar, além de vir ao culto, eu gostaria também de te convidar, caso você ainda não seja e queira ser batizado, a também estar se batizando amanhã. Mas pastor, não precisa que eu frequente a igreja já há algum tempo, não precisa de um curso. O que precisa para que de fato nós sejamos batizados? Então vamos meditar as Sagradas Escrituras. E eu quero que você entenda que tudo que vai ser declarado nesse vídeo é de base cristã. Por que eu estou falando isso, amados? Porque existem pessoas que veem como um preconceito quando a gente fala de determinadas coisas que não estão associadas àquilo que elas acreditam. Cada religião tem a sua base, cada religião tem a sua crença, isso tudo deve ser respeitado sem problema algum. Mas eu, assim como todos os irmãos que congregam comigo, que eu tenho discipulado porque hoje sou pastor, e todos aqueles que declaram que são cristãos, toda a vida deles deve estar pautada, baseada em um livro chamado Bíblia, Sagradas Escrituras. Todo mundo, de certa forma, já conheceu esse livro, de uma forma ou de outra já teve contato com esse livro. Porque se nós olharmos para os muçulmanos, na onde eles baseiam a fé deles? No Alcorão. As religiões de matriz africana, candomblé, quimbanda, umbanda e etc., elas também têm as suas bases. Então, cada religião, cada crença tem a sua base. A base cristã deve ser a palavra de Deus, deve ser a Bíblia. Se você está em uma igreja que ela fala, aqui é uma igreja cristã, porém a base dela não é uma base bíblica, você pode continuar tranquilamente nessa religião, todos têm a liberdade de crer no que quiser. Mas essa igreja não pode se declarar cristã, porque tudo aquilo que é verdadeiramente cristianismo deve ter como base as Sagradas Escrituras. Existem religiões que usam as Sagradas Escrituras, porém as Sagradas Escrituras não é a sua base. Ela se baseia nas Sagradas Escrituras e também em outras coisas. E essa religião não pode ser considerada uma religião cristã. Não tem problema nenhum ela ler a Bíblia, ela queria aprender algumas coisas com a palavra de Deus, não tem problema algum, mas ela não pode se declarar cristã. Estou dizendo isso não como um ataque, pelo contrário, para um esclarecimento, um entendimento maior sobre as coisas. Então, quando nós lemos na Bíblia a pregação de Paulo aos Bereanos, isso está em Atos 17, 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, a Bíblia vai dizer que enquanto Paulo pregava, esse povo que é considerado um povo mais educado, um povo de mais alto nível de entendimento, eles verificavam na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, naquele momento provavelmente era pergaminho, né? Mas eles analisavam se o que Paulo pregava continha de fato nas Sagradas Escrituras, ou seja, eles estavam associando a pregação de Paulo com a palavra de Deus, que eles acreditavam que era a palavra de Deus, que naquele momento era o Antigo Testamento. Então você vê a importância de receber uma pregação e não ficar só na pregação, mas você precisa ter verdadeiramente o desejo de saber se aquilo de fato está nas Sagradas Escrituras, para que você não seja enganado. A Bíblia fala em Oséias 4,6, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento da palavra de Deus. Então a única maneira de você não ser enganado por falsas religiões, porque Jesus disse que haveriam falsas religiões, ou seja, elas se declarariam cristãs, mas de fato não seriam. Falsos mestres, falsos pastores. Como que eu vou saber o que é falso e o que é verdadeiro? Existe uma Bíblia, que ela é a tua bússola espiritual. Hoje nós podemos trazer para a linguagem de hoje o seu GPS, para que você analise a pregação que é feita para você e o que está nas Sagradas Escrituras. Se há uma semelhança, se há verdadeiramente uma concordância entre a pregação e a Bíblia e a Sagrada Escritura, ok, maravilha, glória a Deus, está sendo de fato pregada a palavra de Deus. Do contrário, não é. Então aí você tem que ligar um sinal de alerta e tomar cuidado, porque esse ensino pode facilmente te condenar no inferno. Diferente do que você acredita de que está indo para o caminho da salvação, não está. Não está porque você está vivendo um falso evangelho. Falando em evangelho, sobre batismo, o que é que verdadeiramente precisamos para ser batizado? O que é de fato um batismo aos olhos de Deus? O batismo aos olhos de Deus, o batismo aceito por Deus, é o batismo pregado por Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro batismo, é o batismo pregado por Jesus Cristo.
Então, se nós olharmos, Jesus, ele fez tudo o que fez na terra, ensinou tudo o que ensinou, fez milagres, sinais, maravilhas, pregou, discipulou, fez tudo. Morreu na cruz, na crença cristã, pagou o meu e o seu pecado, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. E depois que ele ressuscita, ele vai se encontrar com os seus. Ele começa se encontrando com as mulheres. Isso você vai encontrar no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Analise na tua casa e leia a Bíblia para ver se de fato o que eu estou pregando é de fato o que está na Escritura, para você não ser enganado por mim, porque eu posso sim estar te pregando uma mentira, porque sou ser humano, sou falho, pecador, iníquo. Então, para você de fato saber se é a palavra de Deus, você precisa ouvir a minha pregação e ir na Bíblia verificar se é verdade o que eu estou falando. Então, Marcos capítulo 16 vai dizer a trajetória. Jesus aparece primeiro para as mulheres, depois ele aparece para mais 2 discípulos e só então ele aparece para os demais. Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14, vai dizer o seguinte: finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Então aqueles que viram Jesus ressuscitado antes desses 11, declarou: olha, Jesus ressuscitou. E esses discípulos, mesmo ouvindo da boca do próprio Cristo inúmeras vezes que ele deveria sim ressuscitar, não creram. Então Jesus censurou, Jesus repreendeu, deu uma dura nesses discípulos porque eles foram incrédulos. Versículo 15 de Marcos 16: e disse-lhes: vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. O que é Evangelho? Evangelho são os principais livros das Sagradas Escrituras. Nós declaramos Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, Evangelho de João, Evangelho de Lucas. 4 escritores diferentes que descreveram o que? A vida de Jesus Cristo. Deus, desde o seu nascimento até a tua ressurreição. Isso é o Evangelho. Jesus disse: vão pelo mundo e preguem o que está escrito nesses 4 livros. Você tem preguiça de ler a Bíblia toda? Eu te convido a ler pelo menos esses 4 livros, porque esses 4 livros é a base de toda a Sagrada Escritura. A base de toda a Sagrada Escritura são esses 4 livros. O que me fez tornar um membro da Igreja do Evangelho Quadrangular, porque toda a base dessa igreja está nesses 4 livros, nesses 4 evangelhos. No símbolo da nossa igreja nós temos a cruz, a pomba, o cálice e a coroa. A cruz, Jesus salva. A pomba, Jesus batiza no Espírito Santo. O cálice, Jesus cura. E a coroa, Jesus voltará. E cada símbolo desse é um dos 4 evangelhos. Ou seja, a igreja está preocupada em pregar a verdade bíblica. Essa é uma igreja que verdadeiramente prega o evangelho, prega a palavra de Deus. Essa é uma igreja verdadeiramente poderosa para guiar você para a salvação da tua alma, porque ela prega o que está na Sagrada Escritura. Ela não inventa nada, ela não cria nada, ela não traz escrituras de fora para ensinar a salvação. E se a escritura vier de fora, ela tem que ser uma escritura baseada nas Sagradas Escrituras. Então entenda, esse é o caminho que verdadeiramente vai te guiar à salvação. Então, no versículo 16 vai dizer o seguinte: e disse-lhes, aliás, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Então, amados, entendam, o que separa dos salvos e os não salvos? Quem crer, ou seja, você primeiro precisa ouvir a pregação. Após ouvir a pregação, você precisa agora decidir se acredita ou não. Decidindo que acredita, agora você é convidado a descer as águas do batismo. Se batizar, descer as águas do batismo. Então Jesus deixou claro: vão pelo mundo, preguem o Evangelho, ou seja, falam de mim para as pessoas, expliquem, contem tudo aquilo que eu ensinei, tudo aquilo que eu fiz. Quem acreditar naquilo que vocês declararam e aceitar de fato, aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, agora é convidado a descer as águas do batismo. Talvez você acredite no Evangelho, mas você ainda não desceu as águas do batismo. Então ainda te falta mais um ponto para que você seja salvo: descer as águas do batismo. Quem crer e se batizar será salvo. Jesus deixou bem claro o ensino, irmãos. Primeiro você precisa ouvir o Evangelho e tomar uma decisão se você crê. Por isso que o batismo aceito é o batismo quando a pessoa já tem faculdades mentais, quando a pessoa já tem consciência de declarar se ela crê ou não crê. Qualquer outro batismo fora desse não é válido, biblicamente falando.
Você está atacando alguma religião específica? Não. Eu estou apenas te declarando que existe um caminho pelo qual Jesus Cristo deixou para nós, de que a partir deste caminho, sim, você de fato é ou não é salvo. Crer ou não crer é sempre uma escolha tua. Jesus não impõe sobre ninguém a crença. A crença é uma escolha pessoal tua. Só que Jesus deixa claro, aquele que não crê já está condenado. Entenda, se você se declara cristão, você precisa entender que eu estou falando aqui sobre o que é a verdade. E conhecereis a verdade e ela vos libertará, João 8,32. Sem a verdade você não está liberto, sem a verdade você não está salvo. Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Então não tem como você se salvar baseado em uma mentira, porque não depende de nós a salvação vem por meio da fé, por meio da crença em quem? Em Jesus Cristo, mas crer em quê? Naquilo que Ele ensinou, naquilo que Ele declarou, e essas palavras que eu estou falando agora, foi Ele quem declarou, não sou eu, pastor Victor, que estou declarando, é Ele quem declarou. Então se Ele declarou é a verdade, do contrário, não é cristianismo. E qual é a prova de que eu não preciso de um curso para batizar, não preciso estar frequentando? Se você ler em Atos capítulo 8, do versículo 26 ao 40, a Bíblia vai dizer sobre o batismo do eunuco. O batismo do eunuco, ele aconteceu de uma forma através da vida de Filipe, e Filipe não conhecia o eunuco. Filipe foi guiado pelo Espírito Santo até o eunuco. A Bíblia vai dizer que o eunuco foi a Jerusalém para adorar o Senhor. Então Filipe se aproxima da carruagem desse eunuco, e ao se aproximar da carruagem desse eunuco, ele vê que esse eunuco está lendo o livro do profeta Isaías. Mas o eunuco não sabia o que aquelas escrituras diziam. Então Filipe pergunta, olha, você entende o que você está lendo? O eunuco declara, como eu vou saber se ninguém me explica? Então Filipe senta ao lado do eunuco e prega o evangelho. E declara, olha, isso que você está lendo é sobre Jesus Cristo. Jesus, Ele pagou os teus pecados na cruz, e ali Filipe explica todo o evangelho, ou seja, cumpre aquilo que Jesus pediu para que eles cumprissem, preguem o evangelho a toda criatura. Então a partir daí, queridos, o eunuco, ele crê, ele acredita no que ele ouviu, e quando ele acredita no que ele ouviu, conforme a carruagem está guiando, ele olha para o lado e vê água. É minha gatinha fazendo bagunça aqui do lado, tá, gente? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou, eis aqui água, que me impede de ser batizado? Então eu te pergunto, o que te impede de ser batizado? Se você vier amanhã para o culto e eu falar, eu vou te batizar, eu posso te batizar, biblicamente falando. Se alguém falar, não, você não pode, você pode fazer essa pergunta, o que me impede de ser batizado? Versículo 37, ao que Felipe orientou-lhe, tu podes se crês de todo o teu coração. Em seguida declarou o eunuco, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Entenda, olha como está claro que a Bíblia nos ensina, amados. Felipe pregou para o eunuco declarou, eu creio. Se você crê, nada mais te impede, então agora você pode sim ser batizado nas águas. E ali Filipe desce e batiza o eunuco, versículo 38 de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Depois você vai ler que Filipe simplesmente foi levado pelo Espírito Santo, e Filipe nunca mais viu o eunuco. O eunuco não continuou congregando, servindo na mesma igreja com Filipe, não. É maravilhoso que você se batize e permaneça na igreja onde você se batizou e congregue e seja bênção para o pastor daquela casa. Sim, isso tudo é maravilhoso. Mas se você não fizer isso, ainda assim, nada te impede de ser batizado. Nada te impede. Nós temos que cumprir aquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam, e é isso que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Eu não posso criar nada. A Bíblia já tem a sua direção, a Bíblia já tem o seu ensino. E esse ensino é a verdade. Mais um, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Esse capítulo inteiro vai falar de um homem chamado Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus que orava constantemente e fazia boas ações aos pobres, aos necessitados. Essas atitudes de Cornélio tocou o coração de Deus. Então Deus envia uma visão para o apóstolo Pedro, e junto com a visão, Cornélio envia homens a mando de um anjo que aparece para ele durante a oração, para que fosse buscar o apóstolo Pedro. Então Pedro, recebendo a visão de Deus e entendendo que era de fato uma confirmação, quando os homens de Cornélio estavam à porta procurando ele para levar à casa de Cornélio,
Pedro então aceita o chamado e em obediência vai à casa de Cornélio. E quando ele está na casa de Cornélio, ele começa a pregar o evangelho. Mais uma vez, e Cornélio ali reunido em tua casa com outras pessoas, amigos e familiares que ele chamou para essa reunião. A Bíblia diz que enquanto Pedro pregava, olha isso, amados, todos foram batizados no Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo ele é ainda melhor do que o batismo nas águas. Quem diz isso é aquele que deu início ao batismo nas águas, que é João o Batista. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu em verdade vos batizo com água, para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo que os amigos, os familiares e o próprio Cornélio recebeu durante a pregação do apóstolo Pedro é um batismo ainda melhor do que o batismo nas águas. E geralmente nós somos primeiro batizados nas águas e após uma caminhada com Cristo somos batizados com fogo, batismo no Espírito Santo. Mas a Bíblia vai dizer que na casa de Cornélio foi diferente. Então quando Pedro viu isso, ele imediatamente foi e mandou batizar aqueles homens, aquela família, nas águas. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44. E aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado inclusive sobre os gentios, ou seja, os não-judeus. Porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso, exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida, mandou que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo. Então suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias. Pedro, depois que foi embora da casa de Cornélio, nunca mais viu Cornélio e sua família, mas ele foi lá e batizou nas águas. Então, se você ouviu essa pregação agora até aqui, sentiu teu coração queimar com o desejo de batizar nas águas, quero te convidar a fechar os teus olhos. Vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, a tua pregação foi feita aqui, Pai, da maneira que o Senhor tocava em meu coração que fosse. Eu quero aqui, Senhor, selar com uma oração, porque não sou eu quem convence o pecador do pecado, mas é o Espírito Santo. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, eu quero entregar essa alma, essa vida que está agora ouvindo essa oração, recebendo essa oração. E se essa crê no Evangelho, crê em Jesus Cristo, crê que verdadeiramente tudo que Ele pregou, tudo que Ele fez é a verdade que salva, mas ainda não é batizada nas águas, que ela possa amanhã dar mais esse passo de fé. E às 17 horas estar conosco aqui, na Igreja do Evangelho Quadrangular da cidade de Mairinque, do bairro Granada, para receber esse batismo, Senhor, como uma confirmação da sua salvação. A tua palavra é quem diz, Senhor, não sou eu. Quem crer, primeiro nós temos que crer e ser batizado, será salvo. E quem não crer, já está condenado. Pai, a tua escritura é muito clara para nós, e assim como aconteceu na vida do eunuco, através da vida de Filipe, e aconteceu na casa de Cornélio, através da vida do apóstolo Pedro, assim também aconteça na vida deste que está ouvindo, Senhor, através da nossa vida, que temos crido e temos servido a Ti, Pai. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, ordene a Tua bênção, eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Não espere mais para aceitar o chamado de Jesus para a tua vida. Se você vê uns stories antes aí, nós perdemos um amigo hoje e ninguém sabe o dia e a hora que vai partir dessa terra. Ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar, então não espere mais. Não dá mais para você ficar esperando. E muitas vezes as pessoas declaram: eu sou jovem ainda. Entenda, não há tempo para você se levantar para viver para Deus. Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade. Pedro era o único casado e o único que pagava impostos, e ali havia uma lei: quem paga imposto é só quem tem mais de 20 anos. Então somente Pedro e Jesus tinham mais de 20 anos. Os demais discípulos tinham todos entre 15 e 19 anos de idade. E através desses que deram o seu sim, esses jovens, esses adolescentes, a igreja subsiste até o dia de hoje e continua salvando almas, no nome de Jesus Cristo. Então não dá mais para você ficar perdendo tempo com as coisas erradas, lutando contra a vontade de Deus para a tua vida.
Busque em primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus resgatar a tua vida, resgatar a tua alma, para que um dia, quando eu e você partir dessa terra, nós possamos partir em paz. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Qualquer dúvida, me procure. Se quiser saber onde é a igreja, como será, me dá um toque, me procure. E no nome de Jesus, nós vamos cumprir a vontade de Deus na sua vida, que é te batizar nas águas. Amém? Que Deus abençoe seu fim de semana. Um forte abraço. Fica com Deus.